E aí pessoal, eu sou o Vinícius do canal Dissecando a Medicina e eu tive a honra de conversar com o Dr. Jorge Caia Filho, um dos médicos mais conceituados do estado do Rio Grande do Sul. Ele é gastroenterologista especializado em cirurgia geral e cirurgia bariátrica. Conversamos sobre seus pontos de vista a respeito da medicina, a trajetória que ele percorreu e alguns conselhos que ele oferece aos jovens que estão em formação. E no final, discutimos sobre a figura de um grande cirurgião, Joseph Lister, considerado o pai da cirurgia moderna, um dos responsáveis pela diminuição da mortalidade no período intra- e pós-operatório, sem dúvidas uma inspiração para a humanidade. Eu tenho certeza que essa conversa vai plantar sementes muito frutíferas na mente de quem estiver pronto para receber a sabedoria de um médico tão incrível como o Dr. Jorge Caia. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius do canal Dissecando a Medicina. Hoje eu vou ter a honra de receber aqui o Dr. Jorge Caia, um médico que eu tenho muito carinho e respeito, uma pessoa muito conceituada dentro da medicina, e eu tenho a sorte também dele ser o médico da minha família, a pessoa que está sempre cuidando da minha família, um cara sempre disposto e sempre pronto para ajudar. E bom, hoje eu vou dar continuidade nas nossas conversas que nós tivemos a respeito da história da cirurgia, e vou passar primeiro a palavra dele para ele poder se apresentar, e depois a gente vai ter uma conversa bem legal. Eu fico muito contente, né, por participar do teu canal, Dissecando a Medicina, que eu achei bárbaro, excelente, né, estar no caminho certo, medicina, te dedicando. Eu fico muito contente. Eu sou médico cirurgião do aparelho digestivo, formado em 90. Né? Durante esses 32 anos, 30 anos amanhã eu faço 32 anos de formado, né? Dia 21/12 eu me formei, em 90, então 32 anos é um mexe. Uma bela trajetória. Eu sou dedicado à cirurgia e do aparelho digestivo, faço endoscopia também e faço colonoscopia, né? Isso começou com uma paixão pela medicina, e eu, no decorrer dos anos, fui me aperfeiçoando, fazendo a residência em cirurgia, fazendo pós-graduações em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica, que hoje eu sou da região aqui, o único com habilitação em robótica e com pós-graduação em cirurgia da bariátrica, né? Da doença bariátrica e metabólica. Perfeito. E tu lembra na tua adolescência, na tua infância, qual foi o momento que tu decidiu que tu queria escolher pela medicina? Teve algum motivo específico ou a inspiração por alguma pessoa? Não teve nenhum motivo específico. Eu jogava futebol como outro rapaz que também estava já na e eu acho que o futebol não era o caminho melhor para o sucesso. E fui atrás do ensino, que eu acho que o estudo é o caminho mais curto para o sucesso de qualquer pessoa. Eu digo sucesso profissional, pessoal, né? Eu digo sucesso em termos financeiros, porque cada um tem os seus objetivos quando começa a trabalhar. Uns querem ser milionário, outros querem fazer uma medicina mais científica, então isso divide muito. Mas aí eu fui para a medicina, e que eu achei que era o caminho que eu tinha mais habilidade, e hoje estou satisfeitíssimo, estou contente com a minha profissão. Tanto que meus 2 filhos fazem medicina, né? Não seguiram os caminhos do pai, porque eu acho uma profissão linda, maravilhosa, e que quem entra nessa profissão, existe uma diferença das outras, né? É uma profissão que tem uma gratificação dia a dia. Dia a dia você recebe uma gratificação de um paciente que tu consegue. Claro que nem todos os pacientes o teu objetivo consegue o êxito, né? Porque a medicina, eu sempre digo, vai até um ponto, depois não existe mais medicina, que infelizmente é a medicina de Deus e que o homem não consegue mais controlar. Com certeza. E eu queria te perguntar, quando que tu sentiu que tu já era médico?
Foi durante a graduação, claro que obviamente nos termos legais, né, juridicamente vai ser depois da graduação, né, receber o título, fazer o juramento hipocrático, mas quando que foi durante talvez a tua graduação ou durante a residência que tu sentiu aquela responsabilidade de estar em frente a um paciente que está ali necessitando, debilitado, e tu olhou no olho dele e sentiu que tu tocou aquela alma? Quando que foi que a primeira vez que tu sentiu o que é isso, uma sensação diferente, tu lembra? Lembro bem, Vinícius, assim, quando eu me formei, né, a gente tem uma noção muito ampla da medicina, né, tu tá mais pelo canudo, tu tá mais pelo DR, vamos chamar de doutor. O que acontece? Hoje em dia, a medicina, a gente precisa de uma especialização, né? O médico só é completo no momento que faz a especialização e que ele se dedica àquela área que ele pode ajudar o paciente. Então, foi quando eu terminei a residência, eu vim para Bagé, e aí sim eu senti que eu era médico mesmo, porque eu ajudava, eu operava e eu curava a doença, né? Então ali eu vi que eu tinha um potencial, ali eu me senti. Quando tu é generalista, que eu digo, que é aquele médico que sai da residência, vai atender, nada contra, né? Cada um tem o seu objetivo, que vai atender só a sintomatologia, né? Dor de cabeça, dor de barriga, e não tem a capacidade do diagnóstico que tu vai pegar o diagnóstico, tu vai fazer o prognóstico do paciente, aí que tu te sente médico, aí tu sabe que tu tá ajudando a pessoa, tu tá fazendo aquilo curativo, tu não tá fazendo aquilo paliativo. Foi aí que eu me senti médico, com a especialização, e que eu sempre digo, o médico tem que ter uma especialização, infelizmente ou felizmente, a medicina foi se tornando muito específica para, né? Hoje a gente tem cirurgiões de mão, antigamente a gente tinha ortopedista e traumatologista, era tudo a mesma coisa. Hoje não, hoje tem o cirurgião de mão, hoje tu tem o cirurgião que é ortopedista, tem o cirurgião traumatologista, e isso aí abriu um leque muito grande, tanto na cirurgia do aparelho digestivo, quando eu fiz a residência, cirurgião geral, aí eu fui me aprimorando na cirurgia do aparelho digestivo, aí eu entrei numa área que eu me sinto dono, né? Que eu consigo mesmo trabalhar com prazer e sempre com aquela precisão de diagnóstico, né? Eu acho que o médico tem que ter. E aí, dentro dessa tua formação, é bem nítido, se a gente for observar, a tua inclinação pelo campo cirúrgico, né? Eu acho que... E eu queria até fazer essa pergunta, se também foi durante a graduação, naquelas matérias mais básicas, ali no ciclo básico da anatomia, onde que tu sentiu essa inclinação por ter essa intervenção um pouco mais... não sei, mais intervenção do que o clínico, ele faz uma terapêutica muito mais... menos invasiva, né? Mais... natural, por assim dizer, outro tipo de cura através da farmacologia, enfim. Foi assim, eu no terceiro ano entrei nas cadeiras de técnica cirúrgica e eu já comecei a inclinar para a cirurgia, né? Eu tinha um professor que eu levo ele sempre comigo, né? Que era o Dr. Neles e o Dr. Jardim, que eu comecei a acompanhar eles no terceiro ano. Então, dali do terceiro ano em diante, eu ia às cirurgias. Quando eu cheguei no sexto ano, eu já estava bem habilitado a operar, ele me deixava algumas cirurgias pequenas, coisinhas. Então, ali no terceiro ano, eu já inclinei para cirurgia, e eu sabia que eu queria ser cirurgião, eu sabia que eu queria fazer geral, né, e que eu queria essa adrenalina da cirurgia. E cada cirurgia, nenhuma cirurgia é igual a outra, eu digo para meus filhos. Qual é a cirurgia que tem hoje? Eu tenho uma cirurgia de tumor do intestino. Mas aquela, assim. Mas não é igual que tem. A tua tática é uma que é igual, mas tu chega lá, nunca a lesão é igual a outra. Pode ser parecido. Então, realmente, foi aí que eu comecei, esses dois professores me deram todo o amparo, e eu acho que é onde a gente tem que saber o que quer, né? Não adianta se eu fosse fazer dermatologia, eu estaria sendo frustrado. Se eu fosse fazer uma
pneumologia, que eu acho uma baita de uma especialização, eu estaria sendo frustrado porque eu gosto da adrenalina da cirurgia, né? Quando eu sento os pacientes, eu sou muito mais objetivo no lado da minha área do que eu abrir toda hora para você. E o clínico tem todos os médicos. Tem ditado que você diz, né? O clínico sabe tudo, não faz nada. O cirurgião não sabe nada, faz tudo, né? Tira tudo, né? É isso, né? Perfeito. E nesses mestres que tu acabou mencionando, quais foram os principais ensinamentos que tu recebeu deles? Ou através de uma palavra, de uma conduta, de uma forma de ser, o que tu leva hoje em dia no teu dia a dia? Na minha vida eu levo limite. Saber até onde eu vou, onde eu posso ajudar. Eu sempre digo assim, ó, a gente não perde paciente se a gente for honesto. A gente perde paciente se a gente for desonesto, fazer coisa que tu não sabe, né? Então, qual é a ideia que eu tenho assim, ó? Eu tenho um limite. Se o cara chegar aqui com uma doença muito avançada que eu acho que eu não vou ajudar ele pode até me pagar, mas eu vou encaminhar ele para o centro maior, vou encaminhar ele. Por quê? Porque eu não me sinto capaz de ajudar ele. Então, é o meu limite. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei como eu posso ajudar o meu paciente. E se eu não puder ajudar, eu vou ajudar dizendo assim, ó, eu não sei fazer isso. Tu vai lá no fulano de tal que sabe fazer. Não me importo nem um pouco. Isso, na minha cabeça, é uma coisa que eu levo para a minha vida. Eu tenho meu limite de cirurgião. Meu limite de cirurgião vai até ali. Depois eu não vou mais. Eu não vou pegar um paciente por dinheiro, ou por status, ou por se achar que é o grande, botar um paciente numa mesa, botar a fazer coisas que amanhã depois eu vou me arrepender. Eu faço o que eu sei fazer, senão eu não faço. Mas aí eu vou te fazer um questionamento que tu me corrige se eu estiver errado. Eu, observando pelos meus estudos, que são muito recentes ainda, muito precoces, não tenho ainda uma formação muito sólida, mas eu vejo que a gastroenterologia é uma das especialidades mais difíceis, né? Então eu tenho acompanhado nas práticas que eu tenho feito nos hospitais, quando chega um paciente com uma síndrome de abdômen agudo, todo mundo treme, porque é aquela caixa de Pandora, a gente não sabe o que vai ser, se vai ser uma perfuração, uma isquemia, uma inflamação, então as possibilidades são inúmeras. E aí o gastroenterologista, ele é o cara que consegue ter uma visão, uma visão clínica ali da sintomatologia, mas acompanhado também de todo o arsenal de diagnósticos complementares que a gente tem hoje em dia. Mas mesmo assim, eu acho que ainda é possível. O paciente chegou com uma clínica totalmente sugestiva de uma apendicite, por exemplo, e abriu, talvez não era aquilo. Isso que eu ia te perguntar. Eu acho que no cirurgião um perfil que existe, assim, que dá para se traçar é a coragem. Mas eu acho que o gastroenterologista ele ainda é mais corajoso do que os outros, porque eu acho que é mais difícil de... Uma coisa, né, Vinícius, é o seguinte, ó, o abdômen, a doença do aparelho digestivo, antigamente era poucas as doenças que a gente sabia, hoje não. Hoje a gama de doenças que existe do aparelho digestivo, e eu sempre digo para meus filhos, digo sempre que professor de medicina, hipótese de diagnóstico, eu tenho que saber o que tem lá dentro, para me saber. Se eu não souber, de diagnóstico. Então, qual é a ideia que eu tenho sempre assim? Eu sempre vou dizer o seguinte: tem um ditado, eu acho que foi lá, me lembro muito tempo atrás. Pegaram um aluno, um exemplo, pegaram um aluno de medicina do primeiro ano. Aí o professor botou um paciente ali, dor abdominal, aí o guri foi lá, examinou apendicite. Muito bem, apendicite, que é o diagnóstico. Apendicite, firmou apendicite. Só esse. Aí chamou o terceiro anista. Aí eu parou, pensou, mas a senhora está mestrando. Examinou. Olha, pode ser apendicite, pode ser um cisto de ovário, outro, pode ser uma linfadenite. Aí chamou o sexto anista. O que vai fazer? Pode ser uma linfadenite, salpingite, cisto de ovário, tumor de seco, apendicite. Aí chamou um médico já com 10, 15 anos, o cara olhava e falava, o que tu acha que é? Não sei, cara, tem tanta hipótese que eu não sei nem ter numerar o número da hipótese.
Então, é isso que abre. Então, sempre eu digo assim, ó, se lê, se estuda. Se tu tem aquele embasamento de olhar tudo que tu tem na tua cabeça e tu começar a fechar o diagnóstico numa doença, aí tu vai voltar. Se é no primeiro, se é no quadrante, se é no hipocôndrio, se é no flanco, se é do outro lado, se é do lado esquerdo, se é do lado direito, isso aí tudo vai te dando. E a tua experiência de tu perguntar, não adianta eu perguntar para ele se a pressão dele está boa. Não vai me influenciar em nada na barriga dele. Não é? Vai me influenciar se ele está evacuando, se ele está vomitando, se ele está com diarreia, se não está com diarreia, se ele teve febre, se o abdômen dele começou a ficar, faz barulho, se não faz barulho. Aí que tu vai. Então, eu sempre digo que o aparelho digestivo é como tu disse, é uma caixinha de surpresa. Mas tu tem que saber. Foi sexta-feira passada, eu fiz um diagnóstico assim. Chegou uma senhora aqui, poderia ser um apendicite, eu pedi exames. Eu disse para ela, eu sei que eu tenho que te abrir. Agora, se tu me perguntar o que tu tem, eu não sei. Eu sei que a indicação cirúrgica está correta em qualquer lugar do mundo, mas se tu me disser, eu não sei, eu vou tentar te ajudar. Né? E era um tumor perfurado de sigmoide. Eu sabia que eu tinha que abrir, mas eu não do diagnóstico. O diagnóstico preciso, ele ainda a gente não tem os meios suficientes para a gente poder... Tu tem que saber como tu vai poder ajudar a pessoa. Pode pegar e dar antibiótico, ou sem noção. Vai dar antibiótico, aí depois tu volta. Não. Parecer a doença tem uma evolução sempre. Sempre digo assim, não dou antibiótico, não dou tratamento, porque eu não sei. Eu dou tratamento sintomático, só para sintomatologia, quando eu quero dar tempo para a doença me dar sinal. Eu dou 6 horas. E na medicina, Vinícius, paciência, 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 e saber que a pressão familiar vai existir sempre. Se o paciente não melhorou em 12 horas, vão ter que cobrar. Mas doutor, calma, eu estou certo, é assim mesmo a evolução. Se tu mostra insegurança, se tu começa, não vou mudar isso aqui, não vou mudar nada, ele vai ficar assim, a evolução dele vai ser essa. Aí tu tem que ter aquela tua segurança e transmitir segurança para familiares. E outra coisa, relação médico-paciente. Relação médico-paciente é tudo que leva ao sucesso. Relação médico-paciente... Oi, eu estou com pouca bateria aqui. Eu estou quase sem bateria. Espera aí, deixa eu botar aqui para você ajudar. Relação médico-paciente e familiar, né? Quando um familiar não tem condições de falar, de articular, quem vai vir vai ser a família. Então a família tem que estar em contato contigo, ela tem que perguntar o que tiver vontade. Eu sempre digo assim, pergunta até as bobagens que tu queira perguntar, que tu acha que é melhor, porque tu é leigo, tu tem que ser leigo, tu não pode ser paciente. Claro, com certeza. Mais ou menos isso assim, protegido. Perfeito. Essa construção, como tu mencionou aí, dos diagnósticos diferenciais, esse repertório aí, com certeza é só o tempo que pode dar, e nós todos que somos estudantes, me coloco aqui como todos os estudantes que estamos recém construindo o nosso conhecimento, não tem como, através dos livros, a gente chegar nessa noção de... É só a prática. Com o tempo, com experiências, com derrotas, com vitórias. Esse é o tempo. Eu sempre digo assim, não acelera o teu tempo. Acelera o teu estudo. Isso sim, acompanha profissional, vai aprender, seja curioso. Eu sempre digo que o médico tem que ser curioso, o aluno tem que ser, principalmente o aluno tem que ser curioso. Sabe que eu tinha vontade, eu fazia todos os procedimentos, eu faço todos. E eu fui fazer uma prova há 3 anos atrás para fazer uma pós-graduação em cirurgia bariátrica. Eu tinha condições de fazer com um cursinho de uma semana. Eu fui fazer uma pós-graduação de 2 anos, né? Só que tinha 1.400 candidatos e eu meio que candidatei aqui de Bagé. E aí fiz uma prova oral, né, online. E hoje meu amigo, né, que é o professor Saboia, que é então que eu tenho, ele perguntou, cara, tu com essa experiência que tu tem,
que a gente sabe, a gente viu teu currículo aqui, as coisas que tu já fez. Por que precisa fazer pós-graduação para fazer uma cirurgia bariátrica? Por que não vai a São Paulo e faz um curso de uma semana? Eu disse assim para ele, né? Eu não sei indicar bariátrica. Não é fazer o procedimento. E aí que eu descobri na pós-graduação de 2 anos que a cirurgia bariátrica, o ato cirúrgico, é a menor parte da bariátrica que ajuda o paciente. É um complexo de patologias que tu vai indicar. Não é só. Então, aí que eu aprendi que a obesidade é uma doença, que metabolismo metabólico é para curar diabetes. Aí que eu consegui contornar, e com o aprendizado e mais a experiência, eu consegui me formar. É aí que eu te digo. Então, muitas vezes, mas eu fazer isso, eu sei fazer. Mas tu tem que saber indicar, tu tem que saber contornar as complicações. E eu tinha um professor que dizia, não, o ato de fazer é barbárie, quero ver tu resolveu o problema que tu fez, a complicação que tu arrumou para ti. Claro. E a medicina é isso aí, Vinícius, é uma caixinha de surpresa, todos os dias tu vai aprendendo. Alguns historiadores, eles colocam que a gente vive na era dos diagnósticos, as terapêuticas ainda estão por vir. E eu queria agora colocar numa situação aqui, num cenário hipotético. Aqui no canal a gente sempre tenta trazer um pouco do aspecto mais social, cultural, histórico da medicina. Não tanto a parte técnica, brevemente a gente menciona, mas a maior parte seria essa parte mais cultural. E aí tem um vídeo aqui no canal onde a gente desenvolveu a história da cirurgia. E eu sempre coloquei os cirurgiões, embora eu particularmente não tenha uma inclinação natural à cirurgia, eu admiro muito os cirurgiões, mas não é, eu gosto mais da parte clínica, mas eu admiro muito, e o que eu sempre notei é essa questão da coragem e de enfrentar o mistério, né? Porque hoje a gente tem esses meios de diagnóstico, principalmente diagnóstico por imagem, que eu sei que tu é especialista em grandes ramas aí do diagnóstico, na parte endoscópica, enfim, mas a gente conta com essa ferramenta há poucos anos, né? 100, 200, no máximo 100, 150 anos. O raio-x, o descobridor do raio-x ganhou o prêmio Nobel em 1900, então é algo muito recente que a gente tem uma imagem para poder nos dar uma amplitude do corpo sem ter que abrir. Mas antigamente, no Antigo Egito já tinha 5.000 anos atrás, as trepanações, aquelas cirurgias antigas, os buracos que faziam na cabeça, né, pensando que tinha algum espírito ali repreendido, enfim. A cirurgia, ela depende muito de outra área muito básica, que é a anatomia. E o conhecimento anatômico sempre foi muito precário. Porque por questões culturais era difícil morrer alguém e ninguém sabe até hoje, né, para onde a gente vai depois que morre. Então ninguém queria dar o seu familiar para os médicos abrir, ver o que tinha, então tinha toda essa questão e tal, enfim. Em 1543, o Andreas Vesalius, um anatomista lá da Renascença, um belga que fez a formação dele em Paris, depois foi para Pádua, acabou desenvolvendo anatomia, fez todo o seu livro e tal, enfim. Os médicos começaram a ter uma noção maior do que tinha dentro do corpo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, se tu tivesse nascido 5.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos atrás, ou até menos, 500 anos atrás, com um conhecimento muito precário, tu acha que tu ainda assim escolheria ser médico e escolheria ser cirurgião? Porque sem técnica de asepsia, de um plano antibiótico. Queria te perguntar essa questão aí. E assim, se nós formos atrás da cirurgia, né, quando começou a evoluir a cirurgia, né, foi o descobrimento das anestesias, né, o cloroforme, o Otávio e as pessoas, porque geralmente as pessoas morriam ou de dor, mas antes era uma medicina assim, amputação, né, as pessoas morriam. A idade máxima das pessoas era em torno de 30 anos. Então não chegavam a operar muitas vezes. Geralmente, o apendicite morriam. A evolução. O tratamento era mais para febre ou para doenças virais, que tinham ciclo de 7, 14, 21 dias. Com o descobrimento do anestésico, né, e
anatomia evoluindo, as pessoas tentando estudar, os médicos, eu não sei te dizer direito, dessa coisa da história eu não sou muito um as, né? Então, com o descobrimento dos anestésicos, aí a cirurgia começou a evoluir. Porque aí que chegou ao ponto de descobrir, tem alguma coisa nessa barriga. Claro. Quantas bobagens se fizeram antes, né? Que hoje nós estamos no século 2022, 2023, sei lá e a gente hoje se usa as cirurgias minimamente invasivas. Uma incisão muito precisa. E menos agressão, menos agressão ao tecido, menos exposição ao ar ambiente de uma cavidade. Tu entendeu? Então, qual é a ideia que a gente tem? Assim, ó, a cirurgia antigamente não existia o clínico. E esses exames que vieram a corroborar com o diagnóstico, como tu disse, que começou a aparecer o raio-x, começou a aparecer a ecografia, né, o ultrassom, depois veio a tomografia, depois veio a ressonância, agora nós temos a teleressonância, que é uma coisa mais avançada ainda, tem a endoscopia com ressonância, então a gente cada vez está mais sofisticado em termos de diagnóstico, para ter mais precisão e menos agressão. Claro. Eu preciso ter mais precisão do meu diagnóstico do que eu não saber. Então, hoje em dia, fica difícil tu pegar um paciente e dizer assim, a pessoa tem problema de vesícula. Até o paciente for olhar para ti e vai dizer assim, Vinícius, o senhor vai pedir uma ecografia, doutor? Tem que pedir. Mesmo que a clínica seja soberana. A clínica é soberana. Tu entendeu? Ainda aquilo que a gente lê, né, é dor epigástrica que evolui, vamos dizer, uma apendicite que evolui para o flanco direito, com febre, de diferença de 1 grau da temperatura anal para a temperatura axilar. Isso vai existir sempre, porque tu precisa dessa base, porque a clínica é soberana. Né? Mas é difícil tu hoje em dia chegar e dizer, se eu tenho uma úlcera, você vai me pedir uma endoscopia para me tratar essa úlcera? Mas, claro, mas eu vou até reconsiderar reformular minha pergunta, porque até os cirurgiões eram muito associados antigamente com as guerras, com os períodos de guerra, porque, bom, muitos ferimentos... Amputação e também... sei lá, conter uma hemorragia ali, fazer um torniquete, alguma coisa do tipo. Mas onde eu estou tentando chegar é o seguinte, hoje a gente tem esses recursos, são maravilhosos, os pacientes ganham muito, quem ganha no final das contas são os pacientes, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo assim, o espírito do cirurgião, isso que eu fico pensando, embora essas pessoas no passado, eu acho que os pacientes sofreram muito porque não tinham meios de receber um bom tratamento, mas os médicos também deviam sofrer muito por não poder dar um bom tratamento, porque a gente sabe que a gente quer curar. A cura vem do curandeiro. Exato. E o médico vem do curandeiro, né? Eu acho que a cirurgia era o último caso. Então, assim, tu sabe que as guerras mesmo era amputação e coisa de sangramento. Exato. Se o cara tivesse uma perfuração no abdômen, era fechar ali e esperar que ela parasse. Claro. Né? Então é difícil a medicina. Eu acredito que a cirurgia hoje em dia evoluiu muito. E o cirurgião tem que ter um pouco de agressividade, não vai ser cirurgião sem agressividade, né? Eu geralmente converso e todo mundo assim, na hora de pegar o bisturi e incisar, mesmo sabendo que está anestesiado, é uma agressão, né? Tu está tornando agressivo aquele paciente, né? Uma solução de quantidade que tu vai fazer ali. Mas muitas vezes na tua cabeça aquilo se torna tão rotineiro que muitas vezes nem lembra mais. Eu sempre digo que no campo cirúrgico eu não vejo cara, né? Eu não consigo ver a face do paciente. Se é homem, se é mulher, não sei. Eu sei que tem um órgão ali que eu preciso tratar. Claro. E é mais ou menos assim que eu tenho na minha cabeça.
E o paradigma da cirurgia no século XX mudou muito, né? Porque antigamente o paradigma era a extirpação, retirar o órgão que estava doente. Agora reparação, agora a gente vê os transplantes. Preservação sempre. Exato. Quando eu comecei, eu peguei muito esfaqueado, baleado em rim, né? Antigamente rim, baço, pegou sangramento, tira fora. Hoje não. Hoje a preservação que a gente tem, tem lesão no baço, segura, espera. Se está sangrando muito, abre, vai tentar coibir o sangramento, espera 1 hora, 2 horas, olhou, parou, deixa como está. O rim, o cara levou a facada, tenta costurar, se tem tumor, tira só o segmento. Não é mais antigamente, não, tira tudo. Isso é que nem dentista hoje, né? Hoje o dentista tem um toquinho de dente, os caras querem restaurar. Não tira, você vai bater pau. Tu tinha comentado alguns ditados antigos, um dos professores que eu tive de cirurgia falou que tinha um ditado antigo dos cirurgiões que é órgão que é extirpado não fica doente, né? Então, antigamente era esse paradigma, hoje já mudou. Eu não sei o que tira fora do órgão, fica o cara. Não é mais isso agora, né? E com a tua experiência agora, então, nessas especializações novas que tu fez, eu queria que tu dissesse o que tu, com a cirurgia robótica, telecirurgia, coisas impressionantes que estão acontecendo, o que tu enxerga para o futuro da cirurgia? Eu enxergo que a cirurgia é cada vez menos invasiva e cada vez mais especializada, né? A robótica veio a videolaparoscopia há uns 100 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás para o Brasil, 100 anos, e agora entrou a robótica, e a robótica é uma realidade, né? Centros grandes aqui, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, João Pessoa, todos têm robô, né? E o robô hoje é aquela coisa assim, menos invasiva e mais específico, né? O cirurgião fica com 3 metros do paciente, é um joystick, né? Aí fica o instrumentador ali só colocando as pinças para o robô tomar o caminho dele. E eu acho que em breve, esses dias eu estava conversando que em Pelotas parece que já vão comprar um. Em breve o mundo inteiro vai ter um robô. E o robô é a realidade, né? Ele não vai tirar a mão do cirurgião, ele vai especificar o tratamento cirúrgico, ele vai deixar mais o que? Menos risco de lesão. Como ele enxerga em 3D e os nossos olhos são em 2D, tu imagina tu fazer uma cirurgia em 3D com uma visão extraordinária e com uma precisão de ponto, uma precisão de extirpação, uma precisão de sutura na cavidade que tu tem com aquela precisão exata. Então, é o futuro cada vez menos agressivo. Você não vai ter mais. Quando eu comecei, se dizia que se media o conhecimento do cirurgião pelo tamanho da incisão. O cirurgião bom era aquele que abria toda a barriga. Hoje não, hoje é ao contrário. É inversamente proporcional. Se sabe o cirurgião com o tamanho menor da incisão. Bom, para finalizar, eu vou fazer a última pergunta aqui, que vai ser relacionada ao personagem que a gente ia tratar, o que vai tratar, que é o Joseph Lister, um cirurgião incrível que viveu no século passado. E eu queria fazer uma pergunta também muito prática. Tu é uma pessoa que está sempre operando aí diariamente, tem uma vasta experiência. Tu conseguiria imaginar uma cirurgia sem os procedimentos antissépticos, ou até assépticos, melhor dizendo, nos dias de hoje? O que ele fez, será que mudou a história da medicina, da humanidade? Porque parece hoje uma coisa tão óbvia e simples, mas 200 anos atrás era algo muito obscuro, ninguém tinha noção E ele encontrou a solução, né? Que na época foi o ácido carbólico, hoje a gente tem outras técnicas muito mais avançadas, mas o índice de mortalidade na época reduziu em torno de 50% a 60%, pós-cirúrgico e intracirúrgico. Então,
Isso que eu queria perguntar, se é possível imaginar hoje uma cirurgia sem as técnicas? Não tenho. Eu não me imagino tentando operar alguém sem asepsia, sem todos os métodos que a gente usa, até muitas vezes é mecânico na cabeça, né? Asepsia, lavar barriga, fazer isso. Aquilo ali tu nem pensa. Mas isso é o básico do básico, né? Não tem como eu passar por cima das técnicas normais. Em qualquer procedimento tem a técnica, tu está com a técnica na cabeça, né? É paciente de decúbito, é paciente com asepsia, é paciente com campos, é paciente com incisão, o material tem que ter a sua asepsia, né? Tem que ter normas da Anvisa aqui no Brasil para usar materiais e aparelhos. Não existe mais, não tem nem noção, eu nem saberia que vai fazer um procedimento sem ter um caminho. Seria hoje a atroficidade, né? Vai fazer uma atrogenia do paciente, tu ia perder todos os pacientes, estaria preso. É exatamente isso, porque como o nosso canal ele traz esses personagens históricos, eu tento às vezes mostrar a relevância que, no caso do Joseph Lister, um cara incrível, assim, um dos livros que tem a Medicina dos Horrores, que conta um pouco da história da cirurgia, principalmente ali no século XVIII, XIX, XX, e a relevância dele é muito grande no dia a dia, porque, como tu acabou falando, imagina quantos pacientes não morreriam se ele não tivesse lutado para conseguir empregar essas técnicas que hoje elas são óbvias, mas nem sempre foram. Então, tudo começa assim, né, Vinícius? Todos os procedimentos começam assim, né? Tanto que a penicilina foi descoberta porque pingou na gaveta e o cara descobriu. Exato. Todos os procedimentos a gente começa, né? Então, daqui a pouco nós estamos falando aqui, se Deus quiser, daqui 20 anos, 30 anos eu vou estar vivo ainda, eu vou conversar contigo e diz, lembra aquela vez nós vimos que o robô era tudo, o robô não é nada mais, já passou. Porque a medicina está evoluindo cada vez mais, mas sempre vai ter espaço daquele médico de família, daquele médico clínico que sabe fazer a clínica, que sabe fazer um intensivismo, né? Numa CTI que lê o paciente, né? Aquela coisa assim de enxergar além do procedimento. O cirurgião ele é um técnico. O cirurgião precisa de técnica, ele tem que ter conhecimento, mas a técnica 60%, o conhecimento 40%. Ele tem que estar com a técnica e saber a anatomia. Agora, o clínico não, o clínico tem que saber 90% de todas as doenças, porque ele tem que fazer diagnóstico que os outros não fazem. Né? Eu acho isso bárbaro, eu acho que a medicina é encantadora por isso, né? Nenhum paciente é igual ao outro, nenhum diagnóstico vai ser igual, nenhum tratamento é igual ao outro. Então... Até a origem da palavra, a origem etimológica da palavra cirurgia é curar pelas mãos, né? Através das mãos. E eu acho que eu não saberia explicar, também não, talvez tenha alguma explicação que eu não conheça, mas eu acho que a pessoa nasce com uma certa inclinação e, bom, é uma grande felicidade que tenham pessoas, cirurgiões... Sim. Não, é verdade. Que queiram fazer esse trabalho. Então, eu queria te agradecer, uma honra enorme falar contigo, aprendi muito e tenho certeza que todos que vão olhar essa entrevista vão sair mais inspirados, mais inteligentes também, porque tu passou a tua experiência pra gente. Então, queria te agradecer e deixar a palavra para te dar as tuas considerações finais. Vinícius, quando precisar, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui sempre para tentar um pouco que eu sei ensinar, né? Eu tenho essa vontade, o teu canal está aberto para mim, quando quiser falar alguma coisa mais específica dentro do aparelho digestivo, eu vou estar aqui à tua disposição, né? E segue esse caminho aí que tu está super bem. Ótimo, muito obrigado, doutor. Um abraço, um bom trabalho aí. Eu sei que está agora no meio da correria. Estou aqui, mas para ti eu tenho espaço sempre, Vinícius. Sabe que a tua família, teu pai, tua mãe, vocês moram no coração e eu tenho um carinho especial pela tua família e por ti, tu sabe que eu sempre tive uma admiração por saber o cara que tu é. Isso é muito parecido comigo, começamos com uma linha e depois a gente chegou à conclusão, amanhã depois tu vai me dizer, cara, que bom que nós estamos assim. Um abraço, Vinícius. Perfeito. Fica com Deus. Um abraço, fica com Deus.